Igreja, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, seja com todos, através do poder do Espírito Santo. Amém. E também a todos aqueles que estão nos acompanhando online, que também essa mesma graça alcance o coração e a vida de cada um de vocês. Ontem nós tivemos os problemas técnicos e acabou não sendo transmitido o culto online. E aquela palavra que eu anunciei, então, como muitas pessoas desejavam recebê-la, nós trouxemos para o dia de hoje. A gente empurra um pouquinho para frente a outra de principados e vamos então ministrar a palavra 7 portas por onde o mal entra em sua vida. 7 portas por onde o mal entra em sua vida. O texto base está no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, em que nós vamos estar então meditando na palavra de Deus e aprendendo aquilo que o Senhor tem para nós. É sempre importante nós nos alimentarmos da sua palavra. São princípios básicos do discipulado e que nós sempre temos a missão de estar renovando o conhecimento de todos. Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias, Deus de toda consolação, que o Teu Espírito Santo esteja falando no coração de cada um agora, meu Deus, nesta noite. Tanto aqueles que estão presencialmente na congregação reunida, na igreja reunida, assim também aqueles que estão nos acompanhando online e aqueles que vão ouvir a mensagem posteriormente. Em nome de Jesus Cristo, amém. Pode se assentar, irmãos. Nesse tempo de pandemia, de quarentena da Covid-19, coronavírus, muito mais tem sido divulgada a maldade do ser humano. Tem ficado cada vez pior. A violência contra idosos, contra crianças, os divórcios, as brigas, assassinatos, crimes, roubos, a corrupção, então a gente nem fala. Mas aí para nós cristãos, nesse tempo, porque como nós já falamos várias mensagens do arrebatamento da igreja, se por um lado a igreja não vai passar pela grande tribulação, por um outro haverá uma prova de seleção de vidas que estão comprometidas com Cristo ou não, e com aqueles que não estão. E esse tempo de pandemia tem feito isso, tem revelado os fiéis a Deus. O mundo está tomando um rumo que o diabo quer. Vem destruindo vidas, princípios na vida das pessoas, destruindo o princípio de família, destruindo o princípio de santidade, tem destruído tudo. Mas tudo está no controle de Deus. Mas a gente pergunta, muitas pessoas reclamam das coisas que o mal tem entrado na sua vida, né? O diabo tem. E a palavra de Deus nos ensina que Satanás entra por 7 portas que favorecem as suas obras na vida de cada pessoa, que nós chamamos de brechas. A gente sempre fala, não dê brecha. Mas você já parou para ver exatamente aonde são essas brechas? Aonde elas podem estar? São 7 portas. E por essas 7 portas, ele pode entrar por qualquer uma. No livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, Deus falando com Caim: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então você tem que dominar. E como que a gente faz isso? Nós temos que saber por onde são essas portas. E é isso que nós vamos então estar falando nesse tempo.
as 7 portas por onde o mal entra na nossa vida. Primeira porta, a porta dos pensamentos. Efésios 2, capítulo 2, versículos 2 a 3, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então o apóstolo Paulo está mostrando no tempo em que os nossos pensamentos eram portas abertas para quem? Para o diabo, né? O príncipe das potestades do ar. Satanás pode ler pensamentos. As pessoas perguntam, o diabo ele pode ler pensamento? Não, mas ele pode sugestionar, e isso ele faz muito bem. Não dá para evitar o mau pensamento sempre, mas você decide qual pensamento fica vivo dentro de você. É você que decide, porque você tem livre-arbítrio para isso. Em 2 Coríntios 10, capítulos 4 e 5, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando todo pensamento à obediência de Cristo. Todo pensamento à obediência de Cristo. Nós fazemos isso com as armas espirituais da palavra de Deus. Entre elas, lembre-se que eu já ensinei minuciosamente aquela ordem das coisas como acontece na nossa vida. Imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações se tornam hábitos ou vícios. Vocês podem ouvir bem esse ensinamento na mensagem Renove a Sua Mente e Viva, e Coronavírus, Sua Mente e o Espírito. Nelas eu explico com detalhes isso. Os nossos pensamentos são baseados nas imagens que nós temos nas nossas vidas, imagens do passado como imagens do presente. Os pensamentos, eles podem escravizar uma pessoa, pode levar à destruição. A pessoa que quando pensa em desejo de suicídio, por exemplo, ela não vê mais saída para a sua vida. Então tudo que ela vai tentar dá errado, porque ela vai tentar as coisas normalmente no desespero e da forma errada. Aí ela chega à conclusão, tá vendo? Eu falei, eu tenho mesmo que me matar. E é isso que acontece. Então essa é a primeira porta, e é uma porta que ele tem feito muito sucesso, porque muitas pessoas têm se suicidado. Ou ele coloca, olha, o seu casamento não dá mais, pula fora. Aí a pessoa acredita naquilo e cai fora. Ele começa pelo pensamento. Essa é uma porta que ele trabalha muito bem. Mas os seus pensamentos podem levar você a Deus. É você quem escolhe. É você tem o direito de fazer isso, porque tem o livre-arbítrio. Deus nos deu o dom da vida, e nos dando o dom da vida, Ele também nos deu o livre-arbítrio. A segunda porta, a porta dos olhos. Mateus 6, 22, 23, lemos assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Nesse tempo de pandemia, a maioria das pessoas passa a maior parte do seu tempo, especialmente aqueles que estão confinados, não têm escolhas, passam vendo coisas na televisão, na internet, redes sociais, enfim. O que você anda vendo? Segundo Jesus disse, o que você anda vendo revela que tipo de luz que tem dentro de você. Se for trevas, você está vendo coisas das trevas. Se for luz, você estará vendo coisas de luz. Porque imaginar que nesse tempo de pandemia, por exemplo, nós conseguimos ficar sem ouvir a mensagem do lugar onde nós nos congregamos, os nossos olhos não estão iluminados, porque nós não estamos ouvindo o que Deus tem falado
a congregação que nós estamos, na parte da igreja de Cristo. Muitos olhos estão vendo coisas erradas, maldades, vendo coisas materiais em excesso, pornografia, mas muitos olhos estão vendo a palavra de Deus. A porta dos olhos alimenta a mente, é o que você vê, é o que você lê, e isso está bem explicado e mostrado nessas mensagens que eu citei. Já diz o ditado que o que os olhos não veem, o coração não sente, e a mente não pensa. O que você anda vendo atualmente? Jesus poderia ver junto com você? Ou será que seria melhor o diabo sentar do lado e assistir? Se os seus olhos forem bons, toda a sua vida será iluminada pelo Espírito Santo, porque os nossos olhos são portas fundamentais, e Jesus disse isso. Jesus fala em Mateus 18:9: e se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho, do que tendo os dois olhos seres lançado no fogo do inferno. E aí, né? Jesus fala que tem inferno, sim. E se Jesus falou, eu acredito nele. Terceira porta, a porta dos ouvidos. Lucas 8:8. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os nossos ouvidos podem ouvir heresias. E quando você começa a ouvir, por exemplo, uma heresia, o herege começa todo dia, sempre que pode, falando na sua cabeça, a pessoa acaba acreditando naquilo. Aí ela deixa de acreditar em algo que ela creu a vida inteira, descobriu a roda. Os nossos ouvidos podem ouvir fofocas, mentiras. Podemos estar numa roda de escarnecedores, todo mundo contando piada, e nós estamos ali, especialmente piadas daquelas com conotação maligna. Mas a gente pode ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus, a fé renova em nossa vida, porque nós estamos ouvindo o quê? O que vem de Deus. Em Apocalipse 3:22, versículo a parte, pouquinho depois do que nós lemos, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque o que ele está dizendo para cada uma serve para todas as igrejas do Senhor espalhadas pela terra. É uma igreja só, mas fala igrejas no plural por causa de nacionalidade. Uma igreja na cidade, uma igreja na nação. O que você ouve e de quem você ouve te mata ou te dá vida. Jesus disse que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Se você passa um tempo ouvindo músicas do mundo, das coisas que há no mundo, você vai colher destruição, porque o mundo traz isso. A gente observa, por exemplo, de pessoas que estão tentando, aí se cortando, tentando se matar, escutam músicas do mundo cujas letras são de autodestruição, porque o ouvido é uma porta, e é uma porta que ela faz diferença. Ouvidos assim acabam ficando preparados para ouvir o diabo. Eva foi seduzida como? Dando ouvidos ao diabo. É assim que começa a sedução do pecado em nossas vidas, as cantadas que o diabo dá. Então, uma porta que ele tem colocado em muitas vidas é a porta dos ouvidos. A gente passa muito tempo escutando pessoas e coisas que deveríamos não dar ouvido. A quarta porta, eita porta, a porta da boca. E essa é uma porta boa, hein? A boca pode ser depósito de maldição ou de bênção. O irmão de Jesus, Tiago, escreveu lá no capítulo 3: a língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. A gente escuta bocas aí que a gente vê como que o inferno usa a língua, né? Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal, e tem gente que tem veneno na boca mesmo.
Dá mais medo certas bocas que tem por aí do que a picada de uma cobra dessas. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Quer dizer, o sujeito diz que glorifica a Deus e depois usa a língua para o mal. Tiago diz: de uma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Sua boca pode liberar palavrões, xingamentos, reclamações, fofocas, fuxico. Isso enfraquece o seu espírito, deixa os desejos carnais à flor da pele. O caminho está preparado para o pecado. A boca revela o depósito que está guardado no coração. E é interessante que na Bíblia muitas associações entre a porta da boca e a porta do coração, porque o que sai por aqui está cheio aqui. Jesus disse o seguinte, Mateus 15, 16 ou 20. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, do coração. Essa porta que nós vamos falar dela, mexe com a porta dos pensamentos. Mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Espiritualmente, o homem não é contaminado por essas coisas. Salmo 39:1, oração de Davi. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Às vezes na presença do ímpio a gente quer agradar tanto e se associar que a gente acaba falando coisas que não deviam, né? Rindo de coisas que não deviam. Então Davi diz que eu vou pôr um freio na boca quando estiver na presença do ímpio. Por quê? Quando a gente está na presença, por exemplo, de pessoas de Deus, a gente se comporta. Mas às vezes o ímpio leva a gente a falar coisas. Então tá aí, é uma porta que você não percebe, e de repente é por ali que o diabo está fazendo as coisas na sua vida. A principal porta, esse é o portal, a porta do coração. Essa é a principal. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse é a porta, o portal principal por onde o mal entra em nossa vida. E muitas vezes a gente nem percebe. A inveja. Já teve aquela situação, você olha para uma pessoa, você fiel a Deus em tudo, labutando, as coisas não estão dando certo, de repente você vê aquela pessoa que é relaxada, não ora, não lê a Bíblia, mau testemunho, só Deus sabe o que anda fazendo, e de repente ela está indo bem em tudo. Aí você fala assim: puxa, eu não entendo isso. Por que essa irmã, esse irmão não é fiel a Deus, e eu não consigo, sendo fiel? Provérbios 23:17 responde assim: olha, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverará todo dia. Não tenha. O Salmo Asaf fala isso no Salmo 73. Ele quase se desviou, começou a ver a prosperidade do ímpio. Falei, calma, e o final da vida do ímpio? Você vai ter que querer ter então? O orgulho. Por isso muitos casamentos acabam, muitas pessoas não se consertam na igreja, uns desviam, outros vão para outros lugares. Jesus fala em Mateus 19, 7 e 8. Disseram eles, os fariseus: então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe Jesus: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então ele mostra o quê? A dureza do coração que trouxe tanto divórcio para o casamento. E hoje no meio evangélico está assim, mesmo entre pastores, não é? Por quê? Por causa da dureza do coração, essa porta que está fechada para as coisas de Deus e aberta para o mundo. Por isso que acabam as coisas. A mágoa, o ressentimento, a ingratidão. Como existem pessoas ingratas? Lembra da situação dos 10 leprosos? Só voltou um? Então, não mudou nada. A cobiça, muitas pessoas desejando a coisa do outro, né? Da outra, o marido, a mulher, os bens, a empresa, a casa, o carro. Mesmo com Cristo no nosso coração, o mal pode entrar.
E é por isso que Pedro escreveu apropriadamente lá em 1 Pedro 3,15: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Santificai a Cristo como Senhor. Como eu faço isso? Pela obediência. Receba a palavra do Senhor e um novo coração. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura temente a Deus, nos escutava. Olha o que diz o texto: o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então o Senhor abre o coração, abre a porta do coração dela para ela atender aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando. Ela entendeu e recebeu a porta aberta para Deus. Por isso que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Ele está do lado de fora. Então é uma porta que ele entra. Se ele não entrar, o outro vai entrar. Em Ezequiel 36:26, o profeta já diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Então a promessa de Deus de dar um coração novo, uma porta nova, que possa estar ouvindo a mensagem de Deus, que possa estar pondo em prática e obedecendo. Ouvir uma porta e pôr em prática é outra. Mas o diabo aprecia arrebatar a palavra dos nossos corações. Em Lucas 8:12, Jesus disse: aqui caiu a beira do caminho, são os que ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Então é essa porta do coração que entra a salvação, mas também que entra a perdição. E o diabo está preparado para arrancar do coração das pessoas. E é por isso que nós temos que insistir em pregar. Essas mensagens, elas precisam ser distribuídas, e você é chamado para isso. Muitos corações estão longe de Deus, mesmo achando que estão próximos. Em Mateus 15, 7 e 9, ele fala assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Muitas pessoas estão procurando pregadores e pregações que agradam às suas cobiças materiais, só pensam nas coisas desta vida, e é por isso que quanto mais se prega, e é uma tentação para os pregadores, porque a gente olha de um lado, todo lugar que está pregando as coisas materiais, vida de material no meio de tudo esse caos, está todo mundo pregando paz e segurança, num tempo em que Deus está chamando ao arrependimento. Assim como João Batista pregava para poucos, nos nossos tempos, pregar a mensagem do reino de Deus, do evangelho do reino de Deus, é basicamente você fazer essa escolha, mas essa é a missão. Mateus 5:8, Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem vai ver a Deus? Aquele cuja porta do coração está limpa. Esta é a mensagem do evangelho. Não querem ouvir o evangelho do reino de Deus. Jesus é o Senhor, a obediência de coração ao Senhor. Aí a pergunta: você é um discípulo de Jesus? Tem o jugo dele, que é o discipulado? Ele diz em Mateus 11, 29 e 30, a gente usa isso só para confortar as pessoas, mas o conforto dele vem pelo discipulado. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o discipulado, é obedecendo a ele que nós temos esse descanso, porque estamos obedientes a ele. Fazei discípulos e viver contra o pecado. Em Efésios 6, versículos 5 a 7, o apóstolo Paulo escreve: vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Então ele manda que o nosso coração seja uma porta para executarmos as coisas de Deus de forma a agradar a Deus. A sexta porta, a porta das mãos, obras das nossas mãos. Aliás, a gente usa isso até para falar de Deus, né?
Ó Senhor, quão maravilhosas são as obras das tuas mãos. São as nossas escolhas e as obras que realizamos na nossa vida. Jesus avisou sobre isso lá em Mateus 18:8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançados no fogo eterno. Está aí o Senhor Jesus falando de fogo de novo. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Aí Jesus falando de vocês ver que toda vez que Jesus alerta, ele avisa do inferno, né? O que você está fazendo com a sua vida, com o seu dinheiro, com tudo que Deus te deu? Provérbios 17:16 diz assim: de que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Por que ele fala isso? É a pessoa que tem dinheiro e tudo que ela constrói vai ficar aqui. Ela não vai levar nada consigo. Cada um vai receber pelo fruto das suas mãos. Salmo 18:20. Retribui-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Deus usa as nossas mãos. Essa é uma porta que Deus usa e o diabo também. Todas elas são assim, né? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Porta maravilhosa são as nossas mãos. Mas as mãos de muitos se fecham para a obra de Deus. Atos 5 traz uma mensagem e um exemplo muito triste. Diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Eles tinham um terreno lá e venderam. Terreno, uma fazenda, alguma coisa assim. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, o levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. No começo, a igreja primitiva, todo mundo dava tudo o que recebia. Vendia, enfim, pegava tudo, 100%. Não era 10%, era 100%. Entregava para os apóstolos. O Ananias e Safira resolveram vender uma propriedade. Aí pensaram: não vamos dar tudo não, vamos fazer o seguinte, combinar e dar uma parte e segurar a outra, fica só entre nós, marido e mulher. Combinaram, muito bem. Chegaram lá e entregou, o Ananias entrega então a parte que venderam. Digamos lá, era 1 milhão, vamos pôr no nosso dinheiro de hoje, né, fica mais fácil. Ele vendeu por 1 milhão, chegou lá e entregou 400 mil. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o quê? O teu coração, a porta do coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Vocês percebem como o dinheiro, ele pode ser um instrumento do mal dentro da igreja, na vida da pessoa. Conservando, porventura não seria teu, se você não vendesse, não era seu, e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no coração, aí ó, a outra parte, como é que você pode ter pensado isso, esse desígnio, esse projeto? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Então as pessoas ouviram, a porta do ouvido ouviu: meu Deus do céu, morreu meu homem. E levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram, a enterraram o homem. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Quer dizer, vendeste por 400 mil mesmo? Ela respondeu: sim, portanto. Mentiu de novo. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou, quer dizer, morreu. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a sepultaram junto do marido. Morreu junto, mentiu junto, morreu junto e enterrou junto, né? E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram as notícias desses acontecimentos. Então a porta do coração, ela é terrível. Ela é a principal e a gente precisa colocar mesmo, porque nós podemos estar fazendo muitas coisas e essa porta pode estar sendo usada pelo diabo há muito tempo e a gente acha que não.
Esse casal era casal cristão, gente, não era íntimo. Infelizmente, o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. O que as suas mãos estão fazendo? Para quem é? Lucas 12, 20, Jesus pergunta: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Eu deixo para os netos, para os filhos, tá? Só aqui. E lá? Chega de mão vazia lá, não é? As obras são as únicas coisas que nós vamos levar dessa vida. 1 Timóteo 6, 7, Paulo fala assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Quer dizer, a gente veio pelado e volta pelado. Põe roupa lá, aqui põe, vai para o caixão, enterra, mas é aquilo ali, não tem nada. Apocalipse 14, 13 diz o seguinte: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que me deste, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Descansem dos seus trabalhos, a obra das mãos, as suas obras os seguem. Todo mundo, quando morrer, aquilo que fez vai seguir. O que você vai levar para o outro lado? Para outra vida? Esta noite, isso aqui não estava na mensagem de hoje, até porque eu sonhei esta noite. Eu tive um sonho, eu vou contar como um sonho, porque é um sonho, mas é uma mensagem que ela de alguma forma tem a ver com esta mensagem. E eu sonhei que nós estávamos no culto aqui, como estamos, esse tempo, vamos dizer assim, um sonho atualizado, tempo de pandemia, com poucas pessoas, só que nós estávamos num círculo, e bem no meio, de repente, eu vi aquele clarão de luz, veio o Senhor Jesus no trono dele, e foi descendo, mas era assim, todos estavam vendo, não era só eu, todos os que estavam vendo, que estavam reunidos, estavam vendo o Senhor Jesus no trono, desceu. Então a primeira coisa que ele disse, ele olhou para todos e ele falou assim: olha, que ele tinha visto os fiéis que se esforçam, se congregando em toda parte da igreja. E ele disse uma segunda palavra ainda, que ele tinha visto, e tem visto, todos aqueles que são fiéis, que têm sustentado a obra dele nesse tempo de dificuldade. Falei, bom, então o Senhor está atento. Eu pensava comigo, não está atento a esse problema da pandemia, que ele estava olhando e vendo a fidelidade de cada um. Aí ele olhou para mim, que ele dirigiu uma mensagem para mim, aí uma irmã falou para ele assim: Senhor, eu pensei que o Senhor nem viria aqui, porque é uma igrejinha tão pequenininha. Ele olhou para a irmã e falou assim: filha, a igreja é minha, eu a comprei, e eu estou olhando cada parte, vendo e procurando o quê? Os fiéis da terra, aqueles que são fiéis. E ele olhou para mim e disse assim, que ele tinha visto, eu tenho visto a sua mensagem, a coragem de falar aquilo que tem que ser dito, sem procurar agradar as pessoas, mas entregar a mensagem. E eu me curvei no sonho, né? Fiz, sim, meu Senhor Jesus, eu sou teu servo. E acordei com aquilo no coração e disse, bom, o Senhor Jesus está olhando o que estamos fazendo. A gente sabe disso, mas é importante às vezes acontecer uma coisa assim, de ver que Ele tem visto cada um o que tem feito pela sua noiva, a igreja, não o prédio, a igreja, as almas, e aqueles que fazem parte, que precisam ouvir o Evangelho. Então, a porta do coração é a principal porta. Se você não tem no coração de fazer nada pela obra de Cristo, não vai fazer mesmo. E a última porta, a porta dos pés, onde você costuma frequentar, andar, passear, se assentar. Ao Salmo 1 diz muita coisa sobre você. Os pés nos levam a lugares que fazem, a gente pode cair nas drogas, na bebida alcoólica, na prostituição, no crime, em todo tipo de pecado.
Provérbios 1, 10 e 15 diz: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés. Pula fora. Quais são os locais preferidos que você gosta de estar? Tem gente que gosta de estar reunido ouvindo a palavra. Tem gente que não. Provérbios 4, 26, 27 diz: Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, o lugar lá é suspeito, cai fora. Eles revelam o estado do teu coração. Você deve ser guiado pela palavra de Deus. Aliás, Salmo 119, 105, conhecido de todos: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Mas como ela vai ser se nem coragem eu tenho de ler a Bíblia semanalmente, ou todo dia, sei lá? E o que Jesus falou sobre os pés? Marcos 9, 45 e 46: Se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Muita gente gosta de andar, de estar em ambientes de gente rebelde, insatisfeita, fofoqueira, que vive falando mal da vida dos outros, que reclama de tudo. Essa parte o diabo também gosta muito. Por isso que nós temos aquela palavra de 1 Coríntios 10, 12: Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Corte as más companhias. Nós temos que pregar, mas andar, precisamos ver, porque às vezes a pessoa tem como conselheiro pessoas que são ímpias, ou pessoas que são rebeldes, típicas daqueles que são pessoas que não param em lugar nenhum. 1 Coríntios 15, 33, 34 diz assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quer dizer, começa com gente que só conversa coisa errada, vai corromper as coisas boas que você tem. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vossa vergonha. Provérbios 13, 20, nós vamos ver que por essa parte o diabo também tem destruído. Mas a gente aprende assim, olha: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então, quando a gente anda com pessoas que edificam, que agregam, eu gosto muito dessa palavra, andar com pessoas que agregam, eu serei agregado. Aí o pecador, bom, eu posso ir com ele e mostrar o caminho. Se ele aceitar, eu guio. Se ele insistir e quiser convidar-me para ir para o mal, eu caio fora, porque ele não quer. 6 portas abertas nós aprendemos em Provérbios 6. É interessante, né? A gente fala aqui, ó: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, os pensamentos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Tudo isso que o Senhor abomina, porque são portas abertas para o mal. Então vamos recapitular as 7 portas por onde o diabo entra na vida da pessoa: a porta dos pensamentos, a porta dos olhos, a porta dos ouvidos, a porta da boca, a porta do coração, a porta das suas mãos, as obras que você faz, a porta dos seus pés. Por qual porta o diabo tem entrado mais facilmente na sua vida? Nos seus pensamentos? Nos olhinhos do que anda vendo? Ou pelos ouvidos o que você anda ouvindo? Ou pela boca o que você anda falando? Ou pelo coração o que você anda guardando de mal? Ou pelas portas das mãos mesmo que você anda fazendo? Ou pela porta dos pés do lugar que você anda indo? Ou de repente você fechou tudo, trancou mesmo, para aqui só Jesus. Apocalipse 3:20, eu vou ler em 3 traduções diferentes. A Corrigida e Fiel, que nós lemos, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. A King James em português: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele, e ele comigo. E na Bíblia textual: eis que estou em pé junto à porta, dando aldrabadas.
Aldraba é aquela tranqueta de metal que a gente vê muito em filmes antigos, que a pessoa bate assim, né? Tem, bate assim. É isso que ele está dizendo no original. Se alguém ouvisse minha voz e abrisse a porta, entrarei a ele e cearei com ele e ele comigo. De todas as formas, o Senhor diz que está à porta, porque a porta, existem 7 portas que nós temos que abrir. A dos pensamentos, para só pensar as coisas do Senhor. A dos olhos, para só querer em tudo ver as coisas e a vontade do Senhor. Dos ouvidos, para ouvir as coisas do Senhor. E pela boca, para sermos discípulos que sejam profetas do Senhor, que anunciem a sua palavra, que faça discípulos. A porta do coração, para ter o coração na obra de Cristo, se preparando para a sua volta, e que Ele vai voltar, Jesus vai voltar. A porta das mãos, para que as nossas ações, a gente use muito dos nossos talentos, de tudo que Deus nos deu, para ganhar almas para Cristo. E a porta dos pés, para irmos aonde o Senhor quer que nós estejamos fazendo a sua vontade. Então, como a mensagem que eu recebi no sonho, o Senhor tem procurado os fiéis da terra, tem visto a cada um. Então é um tempo de dificuldade, mas acima de tudo, nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele está olhando, Ele está vendo. Eu vou orar agora por cada um, vou orar por todos, os que estão assistindo online e também por aqueles que estão aqui hoje presentes dos irmãos. Senhor Jesus, glorioso Salvador, eu oro a Ti agora, que o Senhor esteja levando essa mensagem ao coração de todas as pessoas, segundo é a Tua vontade. O Teu Espírito Santo possa estar renovando e confortando, e levando o Teu povo, Senhor, nessa guerra contra o pecado, a realmente colocar a porta do pensamento, a porta dos olhos, a porta dos ouvidos, a porta da boca, a porta do coração, a porta das mãos e a porta dos pés, tudo na Tua presença, para que o Senhor seja Senhor absoluto da nossa vida. Porque a mensagem que pregamos é a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. E isso que estamos pregando é o ensino do discipulado. Assim seja. Pai, Filho e Espírito Santo. Graças. Amém. Boa noite.